Há uma verdade dura, mas libertadora, que São José Maria repetia com força: não negocie com a sua fraqueza. Toda vez que você tenta suavizar a exigência do Evangelho, justificar acomodações ou tolerar pequenas concessões ao pecado, você paralisa o crescimento espiritual. A fraqueza não se vence com acordos, mas com luta. A santidade começa quando você encara seu ponto fraco sem desculpas. Antes de mergulharmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e escreva nos comentários: Senhor, dá-me força para lutar. Essa atitude pública faz parte do combate espiritual. Quem declara seu desejo de lutar começa a romper com a passividade que alimenta a fraqueza. A graça atua especialmente quando reconhecemos a nossa necessidade de Deus e pedimos auxílio com humildade e coragem. São José Maria ensinava que a fraqueza humana não é problema para Deus. O verdadeiro problema é a cumplicidade com ela. A Igreja ensina que a inclinação ao pecado permanece após o batismo, mas não para nos derrotar, e sim para nos tornar vigilantes. Quando você negocia com suas quedas, fortalece o inimigo interior. Quando luta, mesmo caindo, fortalece a alma e transforma a fraqueza em ocasião de graça. Negociar com a fraqueza significa aceitar pequenas concessões ao pecado, rezar menos, justificar impaciências, tolerar pensamentos impuros, calar quando deve corrigir, ceder à preguiça espiritual. São José Maria dizia que a tibieza nasce nessas pequenas concessões. O mal raramente começa com grandes quedas. Inicia-se pela falta de combate nos detalhes. A alma que cede no pequeno perde força no essencial. A Igreja ensina que a vida espiritual é combate permanente. Cristo advertiu: vigiai e orai. São José Maria reforçava que o cristão não pode viver distraído, esperando que a fraqueza desapareça sozinha. É preciso enfrentá-la com disciplina, oração e mortificação. Quem luta cresce, quem negocia enfraquece. A vitória não é ausência de tentações, mas fidelidade em meio a elas. São José Maria dizia que o inimigo mais perigoso não é o diabo, mas a própria falta de vontade. Quando você negocia com a fraqueza, entrega voluntariamente terreno ao mal. O catecismo afirma que a liberdade só é verdadeira quando orientada ao bem. Deixar-se governar pelas próprias inclinações desordenadas é perder liberdade. A luta espiritual é o único caminho para restaurar o domínio interior. Negociar com a fraqueza é muitas vezes esconder-se atrás de desculpas. São José Maria era claro: não te escondas atrás do teu caráter. A Igreja ensina que o cristão não pode justificar atitudes inadequadas culpando temperamento, história ou sensibilidade. A graça é mais forte do que qualquer tendência. Deus não nos pede o impossível, Ele nos pede luta, e na luta, Ele mesmo fortalece. Um dos modos mais comuns de negociar com a fraqueza é adiar decisões importantes, mudar hábitos, abandonar vícios, perdoar alguém, começar uma vida de oração disciplinada. São José Maria dizia que a procrastinação espiritual é a arma do demônio, pois adiar é, na prática, recusar a graça. A Igreja ensina que hoje é o tempo favorável. Cada adiamento fortalece a fraqueza e dificulta a conversão. Outro modo de negociação é minimizar a gravidade dos próprios pecados. São José Maria alertava que quem trata seu pecado como detalhe inofensivo já caiu na armadilha da tibieza. O pecado, mesmo pequeno, destrói a vida interior quando tolerado. A Igreja ensina que a consciência deve ser bem formada. Não se combate o mal enquanto se escolhe conviver com ele. A conversão exige clareza e coragem. Negociar com a fraqueza também significa aceitar a mediocridade espiritual. São José Maria insistia que Deus não quer cristãos mornos, mas almas decididas. A Igreja lembra que somos chamados à perfeição da caridade, não à sobrevivência espiritual.
A mediocridade nasce quando você faz apenas o mínimo, sem ardor, sem entrega, sem esforço real. A fraqueza domina exatamente onde o amor esfria. São José Maria ensinava que muitos fracassos espirituais vêm de não enfrentar a própria fraqueza logo no início. O mal ganha força quando você hesita. A Igreja alerta que as tentações devem ser combatidas no primeiro instante, antes que se tornem hábitos. A alma que adia o combate torna-se vulnerável. A firmeza imediata é uma forma de amor a Deus, pois mostra que você prefere perdê-las todas, menos a graça. Negociar com a fraqueza inclui comparar-se com os outros para justificar quedas. São José Maria dizia que essa comparação é sempre injusta e destrutiva, pois cada alma tem sua batalha própria. A Igreja ensina que a santidade é caminho pessoal e intransferível. Quando você mede sua vida pela fraqueza alheia, afasta-se do ideal evangélico. Deus não te compara com ninguém. Ele te chama a lutar como és. A fraqueza se fortalece quando você se entrega a pequenas concessões de preguiça interior. São José Maria era categórico. Preguiça é porta aberta para todos os vícios. A Igreja ensina que a assídia, essa tristeza diante do bem espiritual, é um inimigo feroz. Quando você negocia com a preguiça, perde vigor. O remédio é ação imediata, levantar, rezar, cumprir deveres, mesmo sem vontade. Para São José Maria, a luta contra a fraqueza começa pela ordem. Ele dizia: a desordem multiplica tentações. A Igreja confirma que a virtude da temperança se manifesta também na organização da vida. Quartos desarrumados, horários inconstantes, tarefas abandonadas são terreno fértil para desculpas e acomodações. A alma que busca a ordem externa favorece a ordem interna, criando ambiente propício para a graça. Negociar com a fraqueza frequentemente se manifesta no abandono da oração quando ela se torna árida. São José Maria insistia que a oração feita sem gosto é a que mais agrada a Deus. A Igreja ensina que a perseverança na aridez purifica o amor. Quem reza apenas quando sente consolo, negocia com a própria sensibilidade. A fidelidade verdadeira aparece quando você reza justamente quando custa. A fraqueza se alimenta de ambientes tóxicos. São José Maria advertia: se queres ser santo, afasta-te do que te afasta de Deus. A Igreja ensina que más companhias são ocasião de queda e corroem a vida moral. Quando você mantém amizades, hábitos ou conteúdos que te puxam para longe da graça, está negociando com a fraqueza. O combate exige cortar, afastar-se e criar ambientes que favoreçam o bem. São José Maria dizia que o olhar precisa ser disciplinado, pois grande parte das quedas começa pelos sentidos. A Igreja ensina que a pureza exige vigilância e educação do olhar. Negociar com a fraqueza é permitir-se ver, ler ou consumir conteúdos que distorcem o coração. A alma que não guarda os olhos perde a luta antes mesmo de começar. O olhar puro fortalece a alma para resistir. Negociar com a fraqueza é subestimar o poder da confissão. São José Maria afirmava que quem abandona o sacramento perde a capacidade de lutar. O catecismo ensina que a confissão frequente fortalece contra recaídas e ilumina áreas fracas da alma. Sem esse sacramento, a fraqueza se torna ditadora. A confissão não é para quem já venceu, mas para quem deseja lutar até vencer. O combate contra a fraqueza exige disciplina no uso do tempo. São José Maria dizia que tempo desperdiçado é terreno fértil para tentações. A Igreja ensina que o cristão deve administrar o tempo como dom de Deus. Horas mal administradas abrem espaço para pensamentos inúteis, distrações e quedas. Quando você domina o tempo, enfraquece a fraqueza. O relógio pode ser aliado ou inimigo. São José Maria lembrava que a maior vitória sobre a fraqueza é a perseverança humilde.
A Igreja ensina que Deus ama quem continua lutando, mesmo ferido. A alma perseverante é invencível, porque não se apoia em si mesma, mas na graça. Fraqueza não derrota quem insiste diariamente, com constância, humildade e coragem. Deus dá força a quem luta, não a quem negocia. São José Maria dizia que a fraqueza ganha força quando você se acostuma a cair sem reagir. A Igreja ensina que a tibieza nasce exatamente dessa acomodação. Não é a queda que destrói, mas a aceitação tranquila dela. Cada vez que você normaliza um pecado, reforça correntes invisíveis. A reação imediata, por menor que seja, rompe a passividade. A alma viva não se conforma, levanta, luta e recomeça quantas vezes forem necessárias. A fraqueza também cresce quando você evita sacrifícios. São José Maria ensinava que a mortificação, mesmo pequena, fortalece a vontade e reduz o domínio dos impulsos. A Igreja confirma que a disciplina corporal e interior prepara a alma para resistir tentação. Negociar com a fraqueza é recusar-se a contrariar-se. A luta exige pequenas renúncias diárias. Controlar a língua, levantar na hora, dizer não ao prazer imediato. Segundo São José Maria, quem não luta com sinceridade acaba criando uma vida dupla espiritual. Aparência externa de fé e concessões internas ocultas. Isso destrói a unidade de vida, tão essencial à santidade. A Igreja ensina que a verdade interior é o fundamento da caridade. Quando você permite contradições entre o que crê e o que faz, destrói a força da alma. A fraqueza domina quando há duplicidade. A fraqueza se esconde também na fuga das responsabilidades. São José Maria dizia que o dever é a cruz de cada dia. A Igreja ensina que santidade significa fidelidade ao estado de vida. Pai, mãe, estudante, profissional. Negociar com a fraqueza é driblar obrigações, fugir das tarefas difíceis, buscar atalhos. A luta consiste em assumir deveres com amor, mesmo quando isso contraria a própria inclinação. Para São José Maria, a luta se fortalece quando você se rodeia de boas amizades espirituais. A Igreja reafirma que ninguém cresce sozinho. Negociar com a fraqueza é cercar-se de pessoas que reforçam sua acomodação. Mas cercar-se de quem busca a santidade inspira combate. Amizades sólidas puxam a alma para cima, corrigem, encorajam e ajudam a permanecer firme quando a vontade vacila. A fraqueza domina quando você evita enfrentar a raiz do problema. São José Maria dizia: não te enganes, se não fores à raiz, tudo volta. A Igreja ensina que confissão sincera exige revelar causas e não apenas sintomas. Negociar é tratar pecados superficiais sem tocar no orgulho, na vaidade, na sensualidade ou na preguiça que os alimentam. A luta verdadeira começa quando você encara o núcleo da desordem interior. Negociar com a fraqueza também significa reclamar demais. São José Maria insistia que o espírito de queixa enfraquece a alma, pois coloca o foco no próprio desconforto. A Igreja ensina que a gratidão é remédio eficaz contra o desânimo espiritual. Quando você agradece, encontra força. Quando reclama, perde vigor. A fraqueza se alimenta de lamentos, a luta se alimenta de louvor, confiança e esperança. A fraqueza cresce quando a alma evita silêncios. São José Maria dizia que sem recolhimento não há combate verdadeiro. O barulho contínuo entorpece a consciência e enfraquece a vigilância. A Igreja ensina que o silêncio interior é morada da graça. Negociar com a fraqueza é buscar distrações para não encarar a própria miséria. A luta exige encarar-se diante de Deus, sem máscaras, no silêncio que revela a verdade. São José Maria advertia que muitos negociam com a fraqueza ao manter pequenas brechas afetivas. Lembranças impuras, ressentimentos guardados, vaidades cultivadas.
A igreja ensina que o coração dividido é campo fértil para a tentação. A pureza de intenção exige fechar essas portas. A luta interior passa por cortar, renunciar, purificar. Nada de meio termo. O coração precisa ser inteiro de Deus para ser forte. A fraqueza domina quando a alma se afasta da Eucaristia. São José Maria dizia que quem não se alimenta do corpo de Cristo perde vigor espiritual. A igreja ensina que a Eucaristia fortalece contra o pecado e sustenta o combate. Negociar com a fraqueza é faltar à missa ou comungar sem preparação. A luta exige adoração, frequência e amor profundo à Eucaristia, fonte de toda força e fidelidade. A confissão frequente é arma essencial contra a fraqueza. São José Maria dizia que, sem confissão, não se avança. A igreja ensina que o sacramento cura, fortalece e ilumina. Negociar com a fraqueza é adiar a confissão, minimizar faltas ou confessar sem propósito de emenda. A luta exige sinceridade radical, propósito firme e desejo de conversão. Quem se confessa bem torna-se inimigo implacável da própria miséria. São José Maria afirmava que a fortaleza cresce quando a alma assume pequenas mortificações alegres. A igreja ensina que dominar os sentidos fortalece a liberdade interior. Negociar com a fraqueza é dar ao corpo tudo o que ele quer, a qualquer hora. O espírito se torna frágil. A luta consiste em pequenas renúncias diárias. Um gesto de silêncio, uma comida rejeitada, um capricho recusado, um sorriso oferecido. A fraqueza se dissolve quando a alma abraça a missão. São José Maria dizia que quem vive para si mesmo se torna presa fácil do pecado. A igreja ensina que o apostolado é fruto natural da caridade. Quando você se dedica a servir outros, sua alma se fortalece. A fraqueza perde terreno quando você deixa de olhar para as próprias dores e começa a iluminar a vida alheia com generosidade. São José Maria lembrava que a vitória não pertence aos fortes, mas aos perseverantes. A igreja insiste que a santidade é obra de Deus em quem luta, mesmo com quedas. Negociar com a fraqueza é desistir cedo demais. A luta verdadeira exige paciência e esperança. Deus não pede resultados imediatos, mas fidelidade. A alma que insiste, mesmo cansada, acaba experimentando uma força que não vem dela, mas de Cristo. No fim, a mensagem é clara e libertadora. Não negocie com a sua fraqueza. Lute, caia, levante, recomece, confesse-se, discipline-se, ame, persevere. São José Maria insistia que a vitória pertence a quem nunca se rende. A igreja confirma que a graça aperfeiçoa toda decisão sincera. Se esta mensagem te tocou, inscreva-se no canal e escreva: Senhor, não quero negociar com o que me afasta de ti.